Eu quero agora lhe convidar para meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Como você sabe, nós iniciamos já há algumas semanas uma sequência de pregações no Salmo número 23 e hoje eu quero dar continuidade a essa sequência, a essas pregações e quero lhe convidar para lermos a Palavra de Deus. Então, pegue na sua Bíblia e vamos ler mais uma vez o Salmo 23, do versículo 1 até ao versículo 6. Amém? E diz assim a Palavra do Senhor: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus, que salmo lindo, que salmo abençoado nós temos aqui na Palavra de Deus. Não é por acaso que é um dos salmos mais lidos, mais estudados, mais pregados da Palavra de Deus, porque ele é um salmo cheio de ensinamento, cheio de instrução, mas também cheio de consolação para os nossos corações. E eu quero hoje chamar a sua atenção para o versículo 5 deste salmo, porque será a partir deste versículo que nós iremos tirar alguns pensamentos para a nossa meditação esta noite. Diz assim o versículo 5: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nas últimas semanas nós temos falado acerca da mudança de cenário que aconteceu aqui neste salmo. Nos primeiros 3 versículos nós estávamos colocados num lugar paradisíaco, calmo, sereno, tranquilo, nas margens de um rio, deitados sobre um pasto verde, ouvindo as águas descer por aquele rio, águas tranquilas. Era um lugar onde nós estávamos sendo tratados pelo Senhor. No versículo 4 e no versículo 5, como tínhamos dito, o cenário mudou. Fomos agora transportados para um vale apertado, um vale que nos fala acerca das dificuldades da vida, das pressões, das lutas que todos nós temos que travar no dia a dia da nossa vida. E o versículo 5 continua e ele acrescenta um novo elemento a este quadro já difícil que vinha do versículo anterior. Agora no versículo 5, além desse vale apertado, nós temos também a presença dos nossos inimigos. Pois é verdade. Neste salmo maravilhoso e abençoado também há lugar para a presença dos inimigos da nossa alma, dos inimigos da nossa vida. E é na presença desses inimigos que Deus agora prepara um cenário de vitória para as nossas vidas. Nos vales da sombra da morte, Davi encontrava uma oportunidade para exercitar a sua fé, colocada na presença do Senhor. Era a presença do Senhor que fazia toda a diferença ali na vida de Davi, passando por aquele vale apertado. Porém, aquele vale apertado, com o Senhor, era um lugar que realmente dava para viver, dava para seguir em frente. E Davi estava seguindo em frente, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades. Ele sabia que podia confiar no Senhor, podia exercitar a sua fé, colocando a sua fé no Senhor, não colocando em coisas vazias, não sendo uma fé vazia, mas uma fé que tinha um objetivo, uma fé racional, uma fé que estava colocada em algo verdadeiramente consistente, e esse era o próprio Senhor, era a própria presença do Senhor na sua vida. Agora no versículo 5 nós temos uma mesa preparada na presença dos nossos inimigos. É um versículo que eu acho extasiante pela exuberância que ele apresenta. O Senhor não somente nos quer dar vitória, não somente nos quer fazer vencedores nesse vale apertado, mas Ele ainda quer demonstrar para os nossos inimigos que somos vencedores e que Ele nos está dando essa vitória. Ele está preparando uma mesa de bênção para nos abençoar. Mas sabe onde é que está essa mesa? Não, ela não está na margem daquele rio. Ela não está colocada sobre aquele verde pasto. Ela está colocada neste vale apertado e diante dos nossos inimigos, para que todos vejam que Deus é conosco, que Deus é fiel, que Deus nos abençoa, que Deus nos protege, que Deus nos guarda. Eu acho este versículo um versículo exuberante, uma provocação de Deus aos nossos inimigos, para mostrar que Ele é com a nossa vida, para humilhar os nossos inimigos, mostrando como o Senhor é conosco e como o Senhor nos tem abençoado. E então, em primeiro lugar, nós temos uma mesa preparada pelo Senhor.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Uma mesa preparada pelo próprio Senhor. A mesa, ela fala-nos de comunhão, ela fala-nos de provisão. É quando nós nos sentamos à mesa que nós compartilhamos das bênçãos do Senhor, que nós compartilhamos da provisão do Senhor na nossa vida. É uma mesa farta, é uma mesa abundante, preparada pelo próprio Senhor para nos abençoar, para suprir toda a nossa necessidade pelo próprio Senhor. E note que é uma mesa com o Senhor. Não é uma mesa qualquer, preparada por alguém ou preparada por nós mesmos de qualquer forma. É uma mesa preparada pelo próprio Senhor, com a sua própria presença, sentado conosco à mesa. Não tem melhor mesa do que essa. A mesa em que nós podemos sentar para participar das bênçãos do Senhor, mas uma mesa em que o Senhor também está conosco, uma mesa em que o Senhor se assenta à mesa conosco. Isto faz-nos lembrar aquele versículo lá de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, quando o Senhor diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Esta mesa é uma mesa de comunhão. É uma mesa que não só é uma mesa farta, mas é uma mesa com a presença do Senhor. O Senhor diz que nos convida para sentar a essa mesa e Ele que se assenta junto conosco. Não tem mesa melhor na nossa vida do que uma mesa em que o Senhor se assenta junto conosco, em que o Senhor está junto conosco em comunhão. Isto faz-nos lembrar as nossas refeições, em que nós, antes de participarmos dos alimentos, nós baixamos a nossa cabeça, levamos a nossa mente e o nosso coração aos céus e agradecemos a Deus pela sua provisão e pela sua fidelidade. Quando nós fazemos essa oração simples de gratidão ao Senhor, nós estamos também convidando o Senhor para estar conosco nessa mesa, para ter comunhão conosco nessa mesa. Na verdade, nós poderíamos até acrescentar nessas orações um convite: Senhor, se assenta aqui conosco, Senhor, fique conosco nessa mesa e nos permita também usufruir da sua presença e da sua comunhão. Então, em primeiro lugar, é uma mesa com o Senhor junto, é uma mesa na qual o Senhor se assenta conosco para usufruirmos de todas as bênçãos do Senhor derramadas na nossa vida. Em Lucas capítulo 24, nós vemos acerca de um outro momento em que o Senhor também se sentou a uma mesa com os seus discípulos, 2 discípulos que iam a caminho de Emaús, tristes, desanimados. O Senhor tinha morrido na cruz do Calvário, porém eles não sabiam que Jesus já tinha ressuscitado, e Jesus queria mostrar àqueles 2 discípulos que Ele era com eles, que Ele também se podia sentar à mesa com eles, e eles podiam então renovar a sua fé, renovar a sua esperança, porque na verdade, afinal, Jesus estava vivo, a morte não teve poder sobre Ele, Jesus tinha vencido a morte, tinha ressuscitado. Então, aqueles 2 discípulos desanimados e tristes iam a caminho de Emaús, provavelmente a sua terra natal, e Jesus chegou a eles e caminhou junto com eles, conversou com eles, e quando eles chegaram já no local para onde eles iam, eles entraram numa casa, convidaram Jesus para entrar junto com eles, e a palavra de Deus diz-nos que eles se sentaram a uma mesa, e Jesus se sentou junto com ele. Era uma mesa com Jesus, e essa mesa com Jesus fez toda a diferença na vida daqueles 2 homens. A palavra de Deus diz assim: e aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu-lhes, e abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram. Olha que mesa abençoada foi aquela para aqueles 2 discípulos. Quando nós nos sentamos a uma mesa com Jesus, nós não somente somos abençoados com o suprimento da nossa necessidade, mas muito mais do que isso, somos abençoados com a presença do Senhor na nossa vida. Os nossos olhos se abrem e nós conhecemos melhor o Senhor da nossa vida. Esta mesa, além de ser uma mesa com o Senhor, é também uma mesa preparada pelo Senhor. O texto diz: preparas uma mesa perante mim. Quem prepara essa mesa é o próprio Senhor. O Senhor prepara essa mesa e coloca ela diante de nós. Isto fala-nos da sua provisão e do seu cuidado para com a nossa vida. Tudo o que recebemos é preparado pelo Senhor. E, na verdade, nós não deveríamos querer na nossa vida nada mais além daquilo que o próprio Senhor prepara para nós. Infelizmente, muitas vezes nós escolhemos trazer para a nossa vida e trazer para a nossa mesa coisas que não foram preparadas pelo Senhor. Ou escolhemos nos assentarmos em mesas que o Senhor não preparou e que o Senhor não colocou para a nossa vida. E quando assim fazemos, certamente não somos abençoados com as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor estão na mesa que Ele prepara.
na mesa que Ele coloca diante de nós. São as bênçãos que Ele prepara para mim e para você. A palavra de Deus diz que tudo quanto nós precisamos para a nossa vida é-nos preparado pelo próprio Senhor. A Bíblia Sagrada diz que até as boas obras nas quais nós devemos andar, foi o Senhor que preparou para que nós andássemos nela. Então temos aqui uma mesa preparada pelo Senhor, ou seja, as bênçãos que Deus preparou para a minha vida e para a sua vida, para que nós fôssemos pessoas verdadeiramente abençoadas. Então quando nós fazemos escolhas, nós deveríamos pensar bem que tipo de bênção estamos escolhendo para a nossa vida. É uma bênção preparada pelo Senhor? Ou é uma bênção que não tem a presença do Senhor, que não tem o direcionamento do Senhor, que não está fundamentada na palavra do Senhor, cujos princípios que regem essa bênção não têm nada a ver com Deus? Então, meus queridos, se são essas as escolhas que estamos fazendo para a nossa vida, pode ter a certeza que nós não vamos ser abençoados. A mesa abençoada é a mesa preparada pelo Senhor, que tem as bênçãos que Ele preparou para nós usufruirmos, para nós crescermos, para nós nos alimentarmos, para nós sermos verdadeiramente homens e mulheres abençoados. As outras mesas e as coisas colocadas nessas mesas são coisas que não são de Deus e, em consequência, não são de bênção para a nossa vida. Então precisamos sempre avaliar em que mesas nos estamos assentando e que tipo de coisas estamos experimentando na nossa vida, se elas são de Deus ou se elas são segundo os princípios do mundo, segundo os princípios do maligno, e em consequência nós não vamos ser abençoados. Mais tarde ou mais cedo a fatura vai chegar e nós vamos pagar um preço elevadíssimo na nossa vida por termos escolhido nos sentarmos em mesas que não foram preparadas pelo Senhor. Davi, ele queria ser um homem abençoado, e ele foi realmente um homem e um rei muito abençoado para a nação de Israel. Mas sabe por que é que isso acontecia? É porque ele escolhia sentar-se em mesas que o Senhor preparava, em mesas que eram abençoadas pelo Senhor, cujos elementos que havia nessa mesa tinham sido preparados pelo Senhor, segundo os seus princípios, segundo os seus valores, segundo a sua palavra. Então Davi era um homem verdadeiramente abençoado. Uma mesa preparada pelo Senhor, com certeza, é uma mesa farta. É uma mesa que tem tudo o que eu e você precisamos para a nossa vida. É verdade que Deus não tem que nos dar tudo aquilo que nós desejamos, porque nós muitas vezes somos como as crianças que desejam coisas e pedem coisas para os seus pais, que os seus pais sabem que não são as melhores para elas. E às vezes nós também somos assim. Mas o nosso Deus, Ele é um Pai amoroso, que dá aos seus filhos exatamente aquilo que eles precisam. E nós recebemos sempre do Senhor a qualidade das bênçãos de que estamos necessitando. Então esta mesa é uma mesa farta, é uma mesa preparada pelo Senhor, e uma mesa preparada pelo Senhor não falta nada. Não falta nada daquilo que é essencial, daquilo que é verdadeiramente necessário para a vida de um cristão. O Senhor Jesus nos ensinou que o nosso Pai do céu, Ele veste a sua natureza com uma exuberância linda, tremenda, e o Senhor nos garantiu, nos assegurou, nos prometeu que se o nosso Pai do céu tem todo esse cuidado para com os pássaros do céu, que Ele veste de uma forma tão linda, muito mais cuidado Ele vai ter para comigo e para com você, no dispensar das suas bênçãos, no preparar da sua mesa, para que não nos falte nada. Então, meu querido e minha querida irmã, pode ter a certeza que você pode se sentar à mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor é uma mesa farta em tudo aquilo que você precisa para a sua vida. E se porventura está faltando alguma coisa nessa mesa, é porque você não estava precisando dela, é porque Deus entendeu que nesse momento não é necessária nem para a minha, nem para a sua vida. Então a mesa do Senhor é uma mesa preparada pelo próprio Deus. Então ela tem tudo o que nós precisamos. Podemos descansar no Senhor, podemos nos assentar a essa mesa, podemos esvaziar o coração dos desejos das outras mesas, porque não tem mesa melhor do que a mesa preparada pelo próprio Senhor. E esta mesa, ela é também uma mesa protegida. Lembre que esta mesa está na presença dos nossos inimigos. Como será o sentimento dos nossos inimigos ao verem uma mesa preparada pelo Senhor, nós sentados a essa mesa, o Senhor sentado junto conosco? Qual será realmente o seu sentimento? Com certeza o seu desejo era de derrubar essa mesa e tirar as bênçãos do Senhor que estariam ali disponíveis para nós. Porém,
e eles não têm essa chance, eles não têm essa oportunidade. Sabe porquê? Lá no versículo anterior, David se regozijava ao passar pelos vales da sombra da morte, que ele podia confiar no Senhor, porque o Senhor estava ali, o Senhor estava junto com ele, o Senhor era com ele. E da mesma forma acontece com esta mesa. Porque é que os nossos inimigos não podem fazer nada? Porque o Senhor está junto, está sentado à mesa connosco. Então esta mesa, além de ser uma mesa do Senhor, uma mesa preparada pelo Senhor, uma mesa farta, é também uma mesa protegida. E ela é protegida porque ela tem a presença do Senhor. Neste salmo existe sempre a alegoria do pastor com o seu rebanho, comparando a nós cristãos e ao nosso pastor, que é o Senhor Jesus. E nós sabemos que um rebanho de ovelhas, ele é particularmente dependente do seu pastor. A ovelha, assim como outros animais, ela perdeu o seu instinto sobre que tipo de alimentos ela pode ou não pode comer, que tipo de grama vai fazer bem a ela ou que tipo de ervas podem lhe ser prejudiciais. Por isso o pastor precisa examinar os campos antes de levar as ovelhas para esses pastos, para ver se ali existe grama boa o suficiente para as suas ovelhas e assim ele poder alimentar os seus rebanhos. E assim como a ovelha, nós também temos esse problema. Nós também não sabemos, muitas vezes, escolher devidamente os alimentos para a nossa alma. Vivemos num mundo farto de informação. Nós somos bombardeados com informação todos os dias, através das redes sociais, através da internet. Você pode ter acesso a todo tipo de informação. Porém, existe muita informação que tem a aparência de ser boa, que parece ser uma grama boa, mas ela não é. Ela é uma informação distorcida, ela é uma informação que não faz bem para a nossa alma. Então, por causa disso, nós precisamos de mesas protegidas pelo Senhor, cuja qualidade do alimento seja proveniente do próprio Senhor e não, porventura, até coisas que o maligno conseguiu introduzir naquela mesa para nos fazer mal. É verdade que, com o nosso amadurecimento na fé cristã, nós devemos desenvolver a capacidade de saber selecionar aquilo que vai fazer bem ou aquilo que vai fazer mal à nossa vida e à nossa alma. Muitas vezes, infelizmente, nós não fazemos boas escolhas e acabamos trazendo para a nossa vida coisas que não são boas, coisas que não nos vão fazer bem, tanto ao nível das nossas escolhas como ao nível da informação e das leituras que nós fazemos para a nossa alma. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, nós lemos assim: examinai tudo o que é dito, guardem, porém, o que for bom. Nós deveríamos ter essa capacidade de receber as coisas, mas conseguir fazer a distinção entre o que é bom e o que é mau, entre o que vai nos fazer bem e aquilo que vai nos prejudicar. E para nós conseguirmos fazer essa escolha, nós precisamos do nosso pastor. Por isso é que todos os dias nós precisamos de orar na presença de Deus, colocar as nossas vidas na presença de Deus e rogar pelo seu direcionamento, para que Ele nos ajude a fazer escolhas sábias para a nossa vida, porque sem a ajuda do Senhor, nós muitas vezes fazemos escolhas erradas e trazemos alimentos para a nossa mesa que não vão nos fazer bem, antes vão nos prejudicar. E em segundo lugar, nós temos então a presença dos inimigos neste salmo. Esta mesa está preparada não num lugar protegido, mas diante dos nossos inimigos. Então, os nossos inimigos, eles têm a oportunidade de ver, de observar tudo quanto o Senhor está fazendo na minha vida e na sua vida. Porém, eles não podem fazer nada contra nós. Porquê? Por causa da presença do Senhor na nossa vida. E esta é uma realidade que nós não podemos esquecer na nossa vida. Nós temos um Deus que nos abençoa, nós temos um Deus que nos guarda, que nos protege, que prepara tudo para a nossa vida, mas existem inimigos, existem entidades que estão interessadas na nossa derrota, que querem tentar impedir que eu e você sejamos abençoados. E se nós permitirmos, eles vão conseguir alcançar realmente esses objetivos. Porém, a vontade de Deus é nos guardar, é nos proteger, assentados à sua mesa, para que os nossos inimigos vejam, mas não possam fazer nada contra nós. Sabe quando é que eu e você somos atingidos pelos nossos inimigos?
quando nós nos levantamos da mesa do Senhor e nos afastamos dessa mesa, nos vamos assentar em outras mesas e vamos escolher aquilo que outros prepararam, mas que não foi o próprio Senhor que preparou para a nossa vida. E aí os nossos inimigos, eles não têm misericórdia, eles nos atacam e, se eles puderem, eles nos despedaçam. Contudo, eu vejo neste versículo uma clara afronta da parte do Senhor em relação aos nossos inimigos. É uma provocação. Na realidade, o Senhor podia ter preparado esta mesa em outro lugar, podia ter ocultado esta mesa dos olhares dos nossos inimigos, mas parece que o nosso Deus tem prazer em provocar os nossos inimigos. Ele quer que os nossos inimigos vejam que nós somos abençoados, que nós temos a presença do Senhor na nossa vida e que nós estamos assentados à sua mesa e estamos a ser abençoados. É uma provocação muito grande que eu vejo neste versículo 5 aqui deste Salmo 23. Uma mesa preparada pelo Senhor na presença dos nossos inimigos, para os provocar, para que eles saibam quem é Deus e quem são os filhos de Deus que se assentam à sua mesa. Quem são estes nossos inimigos? Em primeiro lugar, temos o diabo, o Satanás, aquele que se rebelou contra Deus lá no princípio da criação e que foi deposto pelo próprio Deus, e hoje o homem ocupa o seu lugar enquanto governante da terra. Por isso o Satanás tem um grande ódio em relação a todo o ser humano, a toda a raça humana, mas principalmente em relação aos filhos de Deus. E porquê? Porque em relação à raça humana em geral, de alguma forma ele conseguiu reaver o seu principado, a sua autoridade, quando ele conseguiu levar o homem ao pecado, quando ele conseguiu manipular as mentes e as consciências do homem, então ele conseguiu ter uma vantagem, ele conseguiu reaver, pelo menos em parte, a sua autoridade sobre este planeta. O problema são os filhos de Deus, porque os filhos de Deus agora têm o Senhor na sua vida, e aquele que controla a nossa vida é agora o Senhor, e connosco é muito mais difícil dele lidar, é muito mais difícil de ele ter as suas vitórias. Lamentavelmente, muitas vezes nós cedemos e deixamos que ele vença nas nossas vidas. Porém, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O diabo, comparado com o Senhor, ele não é nada. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor o desfará pelo assopro da sua boca. Ou seja, será um esforço mínimo da parte do Senhor que será necessário para o derrotar. E ele sabe disso. Então nós, quando andamos na presença de Deus, nós quando vivemos perto do Senhor, nós quando estamos assentados à mesa do Senhor, Ele sabe que não tem chance para chegar na nossa vida, e isso lhe dá muita raiva, isso lhe dá muito ódio contra nós. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos realmente perseverar na presença do Senhor, porque é na presença do Senhor que nós estamos guardados e estamos protegidos deste inimigo cruel, que certamente fará de tudo o que ele puder para tentar nos destruir, para tentar nos neutralizar, para tentar impedir que Deus faça uma obra grande na nossa vida e através da nossa vida, para a glória de Deus. Em segundo lugar, nós temos os seus demônios. Quando o diabo caiu do seu principado, quando ele se ensoberbeceu contra Deus, a palavra de Deus nos ensina que ele não foi sozinho. Ele conseguiu influenciar negativamente e arrastar após si 1/3 das estrelas da alva, 1/3 dos anjos, que hoje são chamados na palavra de Deus de anjos caídos, anjos que não guardaram o seu principado, anjos que foram após Satanás e então se tornaram em demônios. E essa hoste de anjos, esse exército que Satanás tem ao seu serviço, são militantes também contra a nossa vida. E em terceiro lugar, temos também muitas pessoas que se juntam a Satanás e aos seus demônios, com as suas maldades, com as suas invejas, com os seus ciúmes, para tentarem impedir a bênção de Deus na nossa vida. Movidas pelas suas maldades, manipuladas pelo diabo, pelos seus demônios, essas pessoas desenvolvem uma intenção maligna contra a nossa vida, para nos prejudicar, para nos fazer mal. Podem até evocar espíritos imundos para fazer trabalho maligno contra a nossa vida, trabalho de feitiçaria, macumba, para tentar nos bloquear, para tentar nos escravizar. O diabo sabe que nós somos filhos de Deus. E enquanto filhos de Deus, e desde que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele sabe que não vai poder fazer nada em relação ao destino eterno da nossa alma. Porém, enquanto nós estivermos nesta vida, Ele vai tentar de tudo para nos neutralizar, para nos anular e para impedir que Deus trabalhe na nossa vida.
E Ele usa tudo o que estiver ao seu alcance, inclusive Ele usa pessoas próximas a nós, pessoas às vezes que se dizem nossos amigos, mas que no seu coração elas abrigam sentimentos malignos, sentimentos adversos quanto à nossa vida, e que pelas costas fazem de tudo para tentar nos prejudicar, para tentar nos entristecer, para nos desanimar. Lamentavelmente, às vezes até dentro da própria igreja, pessoas que se dizem irmãos, mas que alimentam sentimentos negativos em relação a nós. Recentemente foi chamada a minha atenção para um fenómeno a que chamam de orações contrárias. O que são essas orações? São orações feitas supostamente na presença de Deus, orando como cristãos, fazendo-se de cristãos contra a vida dos seus próprios irmãos, para que Deus não abençoe, para que Deus derrote essas pessoas. É claro que Deus não recebe essas orações, elas não passam do teto, mas eu quero dizer que essas orações, elas são recebidas por alguém. Elas não sobem à presença de Deus porque são evocações malignas contra a vida dos irmãos. Porém, tem demónios ali do lado, escutando essas orações, que vão receber elas e vão usar elas como armas para lançar contra a nossa vida. É por isso que a palavra de Deus nos fala acerca dos dardos inflamados lançados pelos poderes das trevas, para tentar nos alcançar. Muitas vezes o inimigo não tem a oportunidade de chegar perto da nossa vida, porque nós temos o Senhor por perto. Mas o que é que ele faz? Ele lança dardos, ele lança setas à distância, para tentar nos atingir. Setas essas que estão inflamadas por maldades, que estão inflamadas por invejas, que estão inflamadas por ciúmes e que estão inflamadas até por orações contrárias que pessoas fizeram contra a nossa vida. Então nós não podemos ignorar os ardis dos nossos inimigos. Como dizia o apóstolo Paulo, nós não ignoramos os seus ardis. O apóstolo Paulo sabia muito bem que existe um universo obscuro, oculto, tentando impedir a bênção de Deus na nossa vida. Porém, nós temos a melhor de todas as armas, que é a própria presença do Senhor. Como vinha já lá do versículo anterior, porém tu estás comigo. Era a presença do Senhor na vida de Davi que fazia toda a diferença. Aquela mesa podia ser maravilhosa, se ela não tivesse o Senhor, ela não tinha nenhum significado, porque os inimigos iam fazer de tudo para destruir aquela mesa e impedir os servos do Senhor de se assentar nela e de beneficiar das bênçãos do Senhor. Porém, aquela mesa, com a presença do Senhor, ela fazia toda a diferença. E é o Senhor que prepara esta mesa. E Ele prepara essa mesa na presença dos nossos inimigos, para que eles vejam o que o Senhor está fazendo pela minha vida e pela sua vida. Este versículo é um versículo muito abençoado. É um versículo que nos dá motivos para nos regozijarmos pela exuberância da bênção do Senhor na nossa vida. Não somente Ele nos abençoa, mas Ele faz isso de uma forma extremamente exuberante e provocativa em relação aos nossos inimigos, porque o Senhor faz questão que eles saibam que o Senhor é conosco. Meu querido, consola o seu coração com esta palavra. Consola a sua vida com esta palavra. Se você está sentado na mesa do Senhor, então Deus é na sua vida e o inimigo não vai poder fazer nada contra a sua vida. Pelo contrário, ele vai poder olhar, se encher de raiva, mas não vai poder fazer nada, porque o Senhor é quem está dando toda a cobertura e toda a proteção em relação a esta mesa. É um versículo realmente muito abençoado que nós encontramos aqui no Salmo 23. E este é, na verdade, um resumo do que é a vida do cristão. É uma vida vivida na presença de Deus, uma vida abençoada pelo Senhor, mas sempre com os inimigos rondando por perto, sempre com os inimigos observando o que é que está acontecendo na nossa vida. Por isso é que o apóstolo Pedro diz que o nosso inimigo, ele nos arrodeia como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Porém, num outro momento, ele também diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe quando é que eu e você resistimos ao diabo? Quando nós nos assentamos à mesa do Senhor, quando nós nos assentamos na mesa que tem as bênçãos do Senhor, que tem a presença do Senhor, e aí ele não tem outra alternativa que não seja fugir para longe. Porém, ele vai ficar nos observando, à distância, mas olhando para a nossa vida, à procura do quê? À procura daquele momento em que eu e você abrimos uma brecha, facilitamos um pouquinho, e aí nós estamos dando nova oportunidade para ele nos atacar. Então, meus irmãos, vamos nos sentar a esta mesa do Senhor,
consolados com a sua presença, usufruindo das suas bênçãos e sendo o povo muito abençoado que o Senhor quer que eu e você sejamos. Vamos então nos consolar uns aos outros com esta palavra. É uma palavra muito abençoada da presença de Deus e em breve Jesus estará voltando e nos levará para a sua presença e ali nós nos assentaremos em uma outra mesa, na mesa das bodas do Cordeiro. Só que essa mesa terá grandes diferenças em relação a esta. É que essa mesa não terá mais a presença do inimigo, os nossos inimigos não terão acesso a essa mesa e nós estaremos para sempre com o Senhor, sendo aquele povo abençoado que o Senhor realmente desejou e planejou para cada um de nós. Amém. Glória a Deus, que o Senhor seja glorificado na minha vida e na sua vida. Se anime e se console com esta palavra.